Olá, meu nome é Marcelo e eu sou professor do Seminário Bíblico Palavra da Vida. Estamos aqui para a nossa segunda aula da Carta de Tiago. Vamos pedir a Deus para que nos abençoe nesse momento, tenhamos uma aula cheia de conhecimento da sua parte, que Ele fale aos nossos corações. Pai, queremos colocar diante do Senhor a nossa vida e pedir que o Senhor nos ajude no estudo da sua palavra. Abre os nossos corações, Deus, mais uma vez, as nossas mentes, para que possamos entender a sua palavra. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Muito bem, vamos fazer uma pequena recapitulação da carta. Nós dissemos que a carta tem um tema. O tema são os testes que desafiam a obediência do leitor a Deus, a obediência do crente também a Deus. Então, podemos resumir a carta da seguinte forma. Tiago está dizendo que a maneira como os crentes, os leitores, eles reagem diante daqueles testes que se apresentam diante deles, essa maneira vai demonstrar a qualidade da fé que eles têm e determinará aquilo que eles receberão de Deus. Esses testes podem ser exteriores, podem ser interiores, podem ser testes que venham do nosso próprio desejo, das nossas vontades e até da nossa natureza pecaminosa que influencia a nossa vontade para fazer o mal. Mas também podem ser testes exteriores, circunstâncias da nossa vida, coisas que acontecem ao nosso redor, ou até uma condição de vida que nós vivemos. Então, esses são testes. Esses testes, eles demonstram, a nossa reação a estes testes demonstra a qualidade da nossa fé, mas também demonstra aquilo que receberemos de Deus, aquilo que Deus vai nos dar em reação a estes testes. Dissemos que esse gráfico tem um título, tem um tema, que é o tema da carta de Tiago. E essa carta fala sobre os testes que desafiam a obediência do leitor a Deus. Muito bem, já vimos isso. A maneira como os leitores, como um crente, como nós reagimos diante desses testes, e podemos ter duas maneiras de reagir diante desses testes. Uma delas é obedecendo a palavra de Deus. Pessoas que amam demonstram seu amor por Deus e obedecem à palavra. Mas nós, mesmo que amamos a Deus, também podemos reagir diante desses testes em desobediência, desobedecendo a palavra. Aqueles leitores, da mesma forma como nós, eles estavam passando por isso. Tanto é que no capítulo 1, versículo 22, Tiago escreve: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, nesse sentido, como eles reagissem ou como eles estavam reagindo, demonstrava a qualidade da fé deles. Essa fé, se eles reagissem diante de situações, diante de seus desejos, diante das circunstâncias da vida, se eles reagissem em obediência, eles demonstrariam uma fé madura. Mas se a reação deles fosse uma reação em desobediência, então naquela área a fé deles era demonstrada como imatura. Em segundo lugar, é importante dizer que não só a reação não só demonstra a qualidade da fé, também determina o que a pessoa vai receber. E assim, perceba que a obediência diante do teste, ela resulta em crescimento espiritual, em galardão, em bons frutos, da mesma forma que demonstra uma fé madura. E a desobediência diante de testes demonstra uma fé imatura, e da mesma forma como determina também a disciplina de Deus. Basicamente, a vida cristã, a nossa fé, ela funciona por áreas. Então, nós crescemos por áreas, nós amadurecemos em áreas específicas.
Há áreas em que nós somos mais maduros, outras áreas que não somos tão maduros. E há áreas ainda em que somos completamente imaturos. Áreas que nem percebemos que somos imaturos, mas nós somos. E então, da mesma forma, o que nós vamos receber é que algumas áreas vão trazer para nós crescimento. Algumas áreas vão trazer para nós bons frutos, um galardão da parte de Deus, mas algumas áreas nós vamos acabar recebendo uma disciplina, um cuidado de Deus diferente, de modo que Ele nos faça retornar, conduzir os nossos caminhos nos caminhos que Ele estabeleceu. Então, nós podemos observar dessa forma a vida cristã. O professor Carlos Oswaldo costumava dizer que a vida cristã ela não é como um copo que ele pode estar ou cheio ou vazio ou pela metade, mas que a vida cristã ela é como uma bandeja da ceia, onde você vai encontrar vários copinhos pequenos. Alguns desses copos estão cheios, alguns desses copos estão um pouco menos cheios, outros estão pela metade e alguns até podem estar vazios. Assim é a vida cristã. Nós vivemos por áreas. Há áreas em que nós somos mais maduros e áreas que somos menos maduros ou nem somos maduros. Dessa forma, a reação que nós teremos também depende muito da área em que nós somos desafiados. Então, se você é desafiado, se eu sou desafiado numa área em que eu sou imaturo, eu vou demonstrar com a minha reação uma imaturidade. E, ao mesmo tempo, eu vou receber da parte de Deus uma disciplina. E, às vezes, pensamos que disciplina é sempre uma coisa grande que acontece na nossa vida, ou então é alguma coisa muito difícil. Não. A disciplina, ela pode ser aquela disciplina inicial. Todos nós, quando pecamos, já somos disciplinados por Deus. E a primeira disciplina que acontece é aquela sensação que o Espírito de Deus nos dá e promove no nosso coração, aquela sensação de que ofendemos a Deus, de que estamos afastados dele. E por isso, precisamos nos reconciliar com Ele, precisamos confessar os nossos pecados e assim Deus aplica a sua fidelidade para perdão dos pecados e purificação de toda a injustiça que nós cometemos. Isso diz lá em 1 João capítulo 1, versículo 9. O nosso primeiro texto da aula 2 é Tiago 1, 9 a 11. Eu peço que você abra a sua Bíblia e leia comigo o texto. Eu vou ler o texto na versão revista e atualizada. O irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Esse texto é muito interessante porque ele lida com o teste que o pobre e o rico têm. É um teste da situação de vida em que a pessoa está ou se encontra, ou a situação de vida que ela vive, que ela nasceu. Alguns nasceram num ambiente mais rico, num ambiente mais abastado, outros nasceram num ambiente mais pobre, menos abastado. E independentemente se existem mais do que as categorias rico ou pobre, a ideia aqui é que cada uma dessas categorias, cada uma das pessoas, cada um de nós precisa lidar com a condição em que Deus nos deu, a condição financeira, a condição física e assim por diante. Nesse caso aqui, Tiago aplica a uma questão financeira, a condição de vida que a pessoa está. E por isso ele lida com o rico e com o pobre. Ele fala qual é basicamente o teste
que o pobre tem. E também fala qual é o teste básico que o rico tem. E ele pede reações corretas, reações apropriadas, reações obedientes diante dessa situação de vida que cada um se encontra. O professor Carlos Oswaldo, no livro Foco e Desenvolvimento do Novo Testamento, aborda esse texto e resume da seguinte forma: a abordagem adequada diante da provação de lidar com a própria condição social é enxergar-se na perspectiva de Deus, ou seja, inestimável em posição e insignificante em poder. Basicamente, o que isso quer dizer, o que esse texto quer dizer, é que ninguém que tenha poder pode se entender como alguém significativo, alguém que tenha condições de fazer o que quer, alguém que possa se orgulhar ou alguém que possa se vangloriar de ter esse poder ou essa riqueza. Porque nos tempos antigos, riqueza e poder sempre andaram juntos. Ainda hoje andam, mas basicamente naquela época era muito mais. E ser pobre era algo muito difícil, muito mais do que é hoje, pelo menos no Brasil, no nosso país. E o que o texto diz é que os cristãos são inestimáveis em posição, em sua posição. A ideia é que aquelas pessoas que estão em Cristo, essa posição é uma posição elevada. E aquelas pessoas que acham que a sua riqueza ela é alguma coisa, essa é uma posição, insignificante o seu poder. O texto nos mostra o seguinte, ele mostra a reação do pobre, a reação que o pobre deveria ter. Ele diz, o irmão de condição humilde glorie-se na sua dignidade. Ou seja, aquele que é pobre, ele precisa se alegrar, ele precisa se contentar, ele precisa se gloriar no bom sentido, na sua dignidade diante de Deus. Na sua dignidade significa na sua posição em Cristo. Essa pessoa foi recebida por Deus, foi perdoada, e ele precisa se alegrar nisto. Tanto é que o texto começa com a palavra irmão, o irmão de condição humilde. Então a reação de um pobre, de alguém que tem uma condição de vida humilde, seria uma pessoa que deve se alegrar nesta posição em Cristo. Por um outro lado, ele diz também para o rico deve se gloriar na sua insignificância. Na verdade, a palavra gloriar e a palavra irmão não estão no versículo 10, como estão no versículo 9. Mas elas estão subentendidas. Elas estão em forma de elipse. É um tipo de palavra que deveria estar ali, mas não está, ela está subentendida. E o texto para o rico diz o seguinte, o irmão rico, ele deve se gloriar na sua insignificância. Parece aqui que Tiago está ofendendo os ricos, mas não é essa a ideia. A ideia aqui é que Tiago está demonstrando uma tendência do pobre e uma tendência do rico. A tendência do pobre é que ele se rebaixe, ou então a tendência de que ele seja rebaixado por alguém e veja a sua própria condição de pobreza como uma coisa péssima, ruim, no sentido de que lhe faz com que ele seja uma pessoa menor, pior do que as outras, intrinsecamente pior. Mas isso não é verdade. Por um outro lado, a sociedade também passa valores em que o rico ele pode pensar que ele é mais do que o pobre simplesmente por ser rico. O que Tiago está dizendo é que nem o pobre, nem o rico são mais do que um do outro, nem menos um do que o outro.
E ambos têm os seus testes, os seus desafios e precisam reagir de uma forma correta. Então o rico, cuja tendência é entender que a sua riqueza o faz valer mais, ou faz com que ele tenha um poder sobre as pessoas e ele pode usar esse poder de qualquer forma, pode tratar as pessoas da maneira como ele acha, pode comprar aquilo que ele quer, pode comprar as pessoas, pode comprar todas as situações. Tiago está dizendo que o rico deve se gloriar, ele deve se alegrar na sua insignificância. Ou seja, em que sentido que o rico é insignificante? Na verdade, é também da mesma forma como o pobre é, porque o texto diz que o rico passará como a flor da erva. A ideia aqui é que nós somos efêmeros, nós passamos. Essa carne, esse corpo vai morrer um dia. E essa é a ideia que Tiago quer usar. Tanto é que ele cita um texto do Antigo Testamento, um texto de Isaías, que demonstra, que ilustra a planta, que ilustra como a flor, o que acontece com a flor. Veja comigo o que ele diz. Ele diz assim: porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca e a sua flor cai. Então o rico, ele precisa entender que ele é como todos os outros. Ele não tem um poder muito maior, ele não tem um poder intrínseco nele e que o faz melhor ou faz mais poderoso, porque Deus é aquela pessoa que controla a vida e a morte. Então, por isso, ele passará como a flor da erva. O pobre também passará. Mas a tendência do rico é achar que ele pode comprar as coisas e que ele pode dominar tudo. Poderemos ver melhor esse texto nos paralelos que eu disponibilizei aí. Se você observar comigo, você vai perceber o de condição humilde, o irmão de condição humilde, é o pobre, e ele deve orgulhar-se, gloriar-se na sua alta posição em Cristo. O rico, que é aquele de posição, alta posição financeira, deve se orgulhar na sua condição humilde. Os desafios aí, então, são desafios para contentamento e humildade. Tanto do lado do pobre, ele precisa se contentar com aquilo que Deus deu a ele, quanto do lado do rico, ele precisa se humilhar, ser humilde, porque aquilo que ele tem também foi Deus que deu a ele. Mesmo que ele pense que foi a sua própria saúde, a sua capacidade, a sua habilidade, porque ele estudou, alguma coisa assim, ele não pode esquecer, porque a capacidade mental, ele não pode esquecer que a capacidade física, a saúde, qualquer coisa para trabalhar, vem de Deus. Então, todos, tanto pobres quanto ricos, são da mesma forma, são iguais diante de Deus. E Deus, ele sim, para uns dá mais, para outros dá menos, e isto significa que cada um tem o seu próprio desafio e deve reagir de forma correta. Porque ao reagir de forma correta, lembrem, ele demonstrará a qualidade da sua fé e receberá, e isso determinará o que ele receberá da parte de Deus. Então, neste caso aqui, o pobre deveria focalizar na sua alta posição em Cristo. O rico deveria focalizar no fato de que o seu poder não é nada diante de Deus, porque um dia ele passará e ele vai estar diante de Deus também, como todos os outros. Assim, o desafio para o pobre é o contentamento com aquilo que Deus lhe dá. E o rico é desenvolver a humildade em sua vida. É interessante perceber que na carta de Tiago nós
temos temas que são repetidos, e este versículo, esse texto aqui, tem uma correlação com o texto de Tiago, capítulo 4. Eu gostaria de ler com você, preste atenção comigo aí. Ouçam agora vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Ganharemos muito dinheiro, talvez. Aí então, Tiago diz: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina, que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Veja a similaridade que há com o texto anterior, que o rico passará como a flor da erva. O sol se levanta com seu ardente calor e aí o sol bate na flor, a flor murcha e aí então desaparece a formosura do seu aspecto. A ideia aqui é muito parecida com pessoas que são ricas, ou na verdade com pessoas que querem ser ricas também, ou pessoas que acham que têm capacidade, que têm habilidade, que têm certas capacidades que outros não têm, ou capacidades de ganhar dinheiro. Mas Tiago aqui ele diz: olha, você passará. A sua vida, você não sabe o que vai acontecer amanhã. E essa é uma verdade para todos nós. Por isso, a humildade que Tiago desafia lá para o rico é uma humildade para todas as pessoas que acham que vão fazer alguma coisa, que dependem de si mesmas para ganhar alguma coisa, dinheiro, ou para ter algum tipo de habilidade, para conduzir a sua própria vida também. Então, essas pessoas, nós somos tentados a esse tipo de coisa. Somos tentados à independência de Deus. Por isso, precisamos fazer o que Tiago diz. Veja só como ele termina o versículo. Ele diz assim: ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, repito, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Veja que o simples viver vem do Senhor também. Não só o fazer, não só o ir, passar um tempo ali numa cidade, ir para outro lugar e fazer negócios e ganhar algum dinheiro. A ideia aqui é que Tiago está dizendo: não, nem a sua própria vida pertence a você, quanto mais o fazer alguma coisa. E se o Senhor quiser, você vai viver ou não. Se o Senhor quiser, você terá saúde ou não. Se o Senhor quiser, você fará negócios e ganhará dinheiro. Então, como é a atitude? Qual é a atitude diante desse teste de ter habilidade, capacidade de ganhar dinheiro, de ir para um lugar, ir para outro, de poder usar as suas capacidades cognitivas, suas capacidades intelectuais e também físicas para poder ganhar dinheiro? Qual é o teste? O teste é um teste de independência de Deus, um teste de achar que pode fazer sozinho, o teste de deixar Deus de lado, de colocar o nosso Deus, aquele que nos salvou, de lado e não ligar para Ele, não depender dEle, não atribuir a Ele tudo o que se faz. Precisamos dizer sempre: se o Senhor quiser, então faremos isso ou aquilo. O texto continua e diz assim: agora, porém, vocês se vangloriam de suas pretensões. Veja que Tiago está falando de pessoas que acham, como dizem, se acham. E por isso, por se acharem, por se vangloriarem, essas pessoas entendem que vão fazer alguma coisa e que vai dar certo. E que não tem como dar errado.
Essa é a maneira como Tiago está expondo aqui. Esse era o contexto deles. E ele diz, esse tipo de vanglória, toda vanglória como essa, é maligna. Não vem de Deus. Vem de um coração cheio de pecado que deixou ser influenciado pelo maligno. Porque o maligno, ele quer a nossa independência de Deus. O maligno, ele nos incita, ele tenta o nosso coração. E muitas vezes o nosso coração encontra ali um eco naquela tentação externa e acaba caindo na independência de Deus. Isso é um grande perigo. Tiago termina o texto dizendo, quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. A ideia dessa palavra bem aqui, ela não é simplesmente o fazer o bem, não é simplesmente fazer o bem para alguém ou não. A ideia aqui é o fazer o certo, é o fazer aquilo que está correto, fazer da forma correta. Tanto é que o contexto nos mostra isso. Essa atitude de vanglória não é fazer a coisa certa. Quando nós temos uma atitude humilde, aí sim é uma coisa certa a ser feita. Diante disso, vamos pensar em duas perguntas, duas reflexões. A primeira é a seguinte: quais são algumas áreas da nossa vida, ou da vida cotidiana, em que somos tentados ao descontentamento? Quais são algumas áreas da nossa vida em que a nossa satisfação é minada, nós perdemos a satisfação, ficamos insatisfeitos? Precisamos lembrar que quando a insatisfação entra no nosso coração, ela pode abrir a porta para qualquer outro pecado. Porque a insatisfação nos faz entender que a mensagem de Deus não é verdadeira. A insatisfação, como lá no Éden aconteceu com Eva, que Eva se tornou insatisfeita de poder comer uma árvore apenas, o fruto de uma árvore apenas, então ela se tornou insatisfeita. Assim, Satanás, em forma de serpente, chegou ali e pôde enganá-la. Pôde dizer para ela, não é bem assim que Deus disse, não é bem assim, a intenção de Deus era outra. E por causa da insatisfação, ela acreditou numa mentira. Precisamos nos satisfazer em Deus, precisamos nos contentar em Deus, independentemente da situação que Ele nos permita ter. A segunda reflexão, a segunda pergunta, seria: quais são algumas das áreas da vida, da nossa vida, em que somos tentados ao orgulho? Quais são algumas das áreas em que somos tentados a sermos arrogantes? Já dissemos algumas aqui. Uma delas é quando a nossa saúde é muito forte, muito boa. Temos uma saúde de leão, uma saúde muito boa, em que nós achamos que nada de mal vai acontecer. Principalmente quando somos novos. Então, nós não temos quase doença, não sentimos muito desconforto. Então, nós temos a tendência de achar que podemos fazer as coisas. Outra área é quando temos liberdade financeira. Quando temos uma boa liberdade financeira. Podemos cair na tentação de não sermos humildes, de sermos orgulhosos, de tratarmos as pessoas de uma forma rude, rebaixando, ou nem sendo de uma forma rude, sendo até de uma forma educada, mas olhando para as pessoas de uma forma como se elas fossem menos do que nós, como se elas valessem menos do que nós. Isso é muito triste, porque isso não mostra a humildade de Jesus. Jesus, sendo o Deus, o dono de tudo, Senhor da glória, se fez homem, veio a esse mundo e se tornou humilde.
Então, o nosso desafio é buscarmos a satisfação em Deus e buscarmos essa humildade que Jesus teve, imitarmos a mesma humildade que Jesus nos demonstrou como exemplo, lavando os pés uns dos outros. O próximo texto que vamos estudar é Tiago 1:12. O texto diz: Bem-aventurado o homem que persevera na provação, pois, por ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Lembre, nós estamos falando sobre os testes que desafiam a obediência do leitor a Deus. Neste texto, esse é um dos textos-chave dentro da carta, porque ele lida com a recompensa futura de lidar com os testes, de lidar bem com os testes. O texto começa falando sobre alguém que é bem-aventurado. Bem-aventurado é alguém feliz na perspectiva do Senhor, é alguém abençoado pelo Senhor, é alguém cuja mão do Senhor está sobre ele ou sobre ela. E o Senhor, a sua boa mão, a sua mão benevolente acompanha, direciona e está abençoando essa pessoa. Então, bem-aventurado é alguém que persevera na provação. Aí, o fato de perseverar na provação é a pessoa que ela insiste, ela não desiste da vida cristã, não desiste da obediência, não desiste de fazer a vontade de Deus quando é testada, quando é provada. Ela passa firme, ela passa sem desistir pela provação, pelas dificuldades, e não só pelas dificuldades, mas pelos testes da vida. Qualquer teste que seja esse. E nós já dissemos que quanto mais a pessoa ela passa bem por um teste, mais ela cresce espiritualmente, mas também ela receberá algum tipo de recompensa no futuro. Aqui, a recompensa é chamada de coroa da vida. O texto diz que por ter sido aprovado, ou seja, a pessoa foi provada, foi testada, ela perseverou nesse teste e por ter sido aprovada, por passar nesse teste de forma que agrade a Deus, então essa pessoa ela receberá a coroa da vida. Perceba que o verbo aí, receberá, está no futuro. É algo que Deus fará quando nós encontrarmos com Ele. E ele diz que essa pessoa é a pessoa que para quem Deus prometeu, ele chama essa pessoa de alguém que ama a Deus. É importante nós observarmos o paralelo aí. Eu coloquei em azul para você perceber que perseverar na provação é sinônimo de amar a Deus. Veja, bem-aventurado é o homem, é a pessoa que ama a Deus. Bem-aventurado é a pessoa que persevera na provação. Essas duas frases são sinônimas. E se você observar no centro, entre essas duas frases, tem a razão e o que a pessoa vai receber. Então, a razão é por ter sido aprovado. Esse ter sido aprovado é uma reação de quem ama, é uma reação de quem persevera na aprovação. Então, esse é o veredito final. A pessoa perseverou, então ela foi aprovada. A pessoa amou a Deus na aprovação, no teste, então ela foi aprovada. E em amarelo aí está aquilo que ela receberá, a coroa da vida. O professor Carlos Oswaldo resume esse texto, esse pequeno parágrafo de um versículo, no seu livro Foco e Desenvolvimento do Novo Testamento, da seguinte forma:
Ele diz que a expectativa adequada em meio às provações, em meio aos testes, a expectativa que é adequada a esses testes, em meio aos testes, é reagir em amor a Deus, de modo a receber sua recompensa. Veja que esse reagir em amor a Deus tem um resultado, de modo a receber sua recompensa. Essa é a expectativa adequada, essa é a expectativa, é o que se espera. Lembra da reação adequada? Lembra da maneira como se reage diante do teste? Aqui o texto está dizendo que reagir bem diante de um teste, a pessoa terá também uma recompensa futura. Não somente um amadurecimento espiritual, uma condução da sua vida de forma que colha bons frutos, mas também haverá uma recompensa futura. Para nós deixarmos visualmente aí o significado de perseverar na provação, eu mostrei aqui aquele paralelo que eu acabei de indicar para você no texto. Então veja comigo. A pessoa persevera na provação, é sinônimo de ser aprovado na provação, que é sinônimo de amar a Deus. No centro, esses três sinônimos têm um centro que é o ser aprovado, o principal, aquilo que vai ser o veredito de Deus. Deus vai dar esse veredito, foi aprovado ou não aprovado. E a medida desse veredito é a sua palavra. A medida desse veredito é o critério estabelecido naquilo que ele deixou para nós, na palavra de Deus. O Dr. Constable, no seu comentário sobre 1 Tessalonicenses, ele deixa ali uma tabela sobre recompensas futuras que as pessoas terão. E eu gostaria de mostrar para você essa tabela. A tabela demonstra para nós, acompanhe comigo aí, a tabela demonstra para nós algumas coroas. A primeira que ele deixa ali é a coroa incorruptível. E ele dá as razões para o recebimento destas coroas. A primeira razão para a coroa incorruptível, a razão é por uma vida de serviço e disciplinada à santidade. É uma vida de dedicação, de alguém que se dedicou a fazer a vontade de Deus, a ser santo, a se adequar ao critério da palavra de Deus, ao critério que Deus estabeleceu para que andássemos. E ali ele destaca 1 Coríntios capítulo 9, versículo 5, que eu peço que você acompanhe comigo o texto aí. O texto diz assim: todo atleta em tudo se domina. Aqueles quem? Um atleta natural, um atleta que não é um atleta espiritual no sentido de que está se esforçando, está correndo a carreira cristã. Mas um atleta normal, aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Ou seja, há atletas que correm, que se esforçam, que se dedicam, porque tem uma meta, tem um alvo. Correr uma corrida física, não uma corrida metafórica, espiritual. Aqui ele está falando sobre aqueles que correm, ele está usando essa comparação entre a corrida física, a corrida de um atleta normal e a corrida espiritual. Ele diz que o atleta que corre a corrida desse mundo, normal, não é uma corrida pecaminosa, nada, é um esporte. Esse tipo de atleta, ele se esforça, ele se dedica, ele se restringe, ele se domina para chegar a esse alvo. Seus treinos são treinos muito fortes, dedicados, são treinos com muito empenho, só que eles correm para ganhar uma coroa corruptível, uma coroa que vai se desfazer, uma coroa que fica nessa vida.
Mas Paulo diz que nós, pode ser Paulo e aqueles que estão com ele, mas também pode ser Paulo, aqueles que estão com ele, e os cristãos em si, todos os cristãos de Corinto, que ele estava falando, com quem ele estava falando. Então, nós, porém, para alcançar a coroa incorruptível. Essa coroa incorruptível é aquela que nós receberemos de Deus e que não se desfará. É uma coroa que é um presente, é um galardão da parte de Deus. Essa é a coroa incorruptível. Mas o Dr. Constable, também fala de uma outra coroa, a coroa chamada coroa da justiça. E a razão por que a pessoa recebe essa coroa é por amar a vinda do Senhor. Veja só o texto aqui, o texto diz assim: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Veja que é importante observar aqui que Paulo, ele não só inclui a si mesmo no recebimento dessa coroa, mas ele inclui outras pessoas. E ele diz que são pessoas que amam a sua vinda. O que seria isso, amar a vinda do Senhor? E qual seria o critério para Paulo receber essa coroa da justiça? Se você observar, no versículo anterior, versículo 7, Paulo diz o seguinte: combati o bom combate, corri a carreira e guardei a fé. Então, depois que ele falou isso, aí ele vai dizer, já a coroa da vida, a coroa da justiça, me está guardada e eu vou receber essa coroa. Veja que Paulo vai receber a coroa da justiça por ter combatido um bom combate, ou seja, por ter se dedicado na carreira cristã, por ter se dedicado ao combate, ou seja, uma figura isso, a um combate que é um combate espiritual, uma luta espiritual. Ele combateu esse bom combate, ele completou a carreira, ou seja, ele não se desviou dessa carreira. Ele continuou naquilo que Deus estabeleceu para ele. Ele continuou nessa jornada cristã que Deus tinha estabelecido. E ele guardou a fé. Ele não abandonou a fé. É interessante observar que ele fala isso no versículo 7. Mas logo em seguida, no versículo 10, na verdade no 9, ele diz para Timóteo, venha ter comigo, vem me encontrar. E no 10 ele diz, porque Demas, tendo amado o presente século, tendo amado esse mundo, porque Demas amou esse mundo, me abandonou. Então ele está dando um exemplo de alguém que não guardou a fé, que abandonou a fé. Ao abandonar Paulo, Demas teria abandonado a carreira que Deus estabeleceu para ele mesmo, Demas. Porque era o serviço cristão, era a dedicação cristã, era seguir aquilo que a palavra de Deus queria que ele seguisse. Mas Demas abandonou a Paulo e, como consequência, na verdade, de ter abandonado a sua própria fé. É interessante que quando falamos sobre permanecer na fé, continuar na carreira, completar a carreira e combater esse bom combate, Paulo foi um exemplo para nós. E precisamos seguir esse exemplo. A próxima coroa que Paulo fala é a coroa chamada da glória. Essa é uma coroa específica.
Essa não é uma coroa que qualquer cristão pode ganhar. Essa é uma coroa que Pedro atribui aos presbíteros, a pessoas que pastoreiam o rebanho de Deus. Ao observarmos lá, tem um critério para receber essa coroa. Um critério que é muito alto. É um critério de pastoreio, é um critério que a pessoa ela precisa seguir ao pastorear o rebanho de Deus. E eu vou ler para você esse critério aqui, que está em 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 1 a 4. Ele diz assim, Pedro: rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero com eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Sim, eu rogo, o que ele roga? Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Aí vem o critério. Não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Não por sorte da ganância, não por desejo de lucro, não por querer ganhar dinheiro, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que vos foram confiados, mas antes tornando-vos modelos do rebanho. Então, a condução do rebanho é como um modelo. A condução do rebanho é de boa vontade. A condução do rebanho é espontaneamente, não forçado, não constrangido, não porque é uma obrigação daquele que foi chamado para o ministério. E uma vez que essa pessoa ela pastoreia o rebanho dessa forma, uma vez que os líderes pastoreiam o rebanho dessa forma, então eles terão o resultado do versículo 4, e eu peço que você acompanhe aí na tela. O texto diz assim: ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, veja, ele está falando daqueles que pastoreiam, ele está falando dele como presbítero, Pedro e os presbíteros com ele, e ele diz, quando o Supremo Pastor, aquele que realmente é o pastor de todo o rebanho de Deus, quando o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da vida, da glória, desculpa. Veja que essa é uma coroa que vai ser dada para pessoas que pastoreiam o rebanho de Deus. Pessoas que pastoreiam fielmente. E ela é algo que vai ser dado lá no encontro, quando Jesus se manifestar. Veja que mais de uma vez o texto fala sobre a manifestação de Jesus. E quando ele se manifestar, então ele dará. Quando houver esse encontro com Jesus, ele dará essa coroa, ou essas coroas serão recebidas no encontro com Cristo. O penúltimo texto que eu gostaria de mostrar para vocês é da próxima coroa, que está ligado ao texto que nós lemos. O texto de Tiago 1,12 fala de alguém que é bem-aventurado, que vai receber essa coroa porque persevera na provação, porque ama a Deus diante dos testes, escolhe amar a Deus diante das provações, diante dos testes que se apresentam diante dele. É por ser fiel, essa é a ideia do teste. E ao olharmos Apocalipse 2,10, que é um texto que fala dessa coroa da vida também, nós lemos o seguinte: não temas as coisas que tens de sofrer. Lembra que João escreveu para as igrejas na Ásia, e ele está dando direções, advertências e também elogiando ou criticando aquelas igrejas.
E para a igreja de Esmirna, ele diz o seguinte: não temas as coisas que tens de sofrer. Então ele está falando que essa igreja vai sofrer alguma coisa. Ele está falando dessa igreja que ele está prevendo um sofrimento dessa igreja, a igreja de Esmirna. E ele diz: eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós para ser dispostos à prova. Olha aqui o teste também. Interessante essa expressão. Aqui há um teste também, para serem postos à prova. E tereis tribulação de 10 dias. Veja que aqui é um contexto de sofrimento mesmo, não é um teste comum da vida, mas é um teste, é um sofrimento, é uma provação, uma prova difícil. E aí a advertência, ou na verdade a exortação aqui é a seguinte, a ordem aqui é a seguinte: sê fiel até a morte e te darei a coroa da vida. Veja que essa é uma coroa que tem um critério de ser fiel até a morte, porque eles, muito provavelmente, alguns deles, iriam sofrer até a morte, iriam morrer. E o contexto ali era exatamente esse, era um contexto de perseguição do imperador Domiciano, uma das piores perseguições que já existiram na história da igreja, e Domiciano era um homem muito cruel, era um imperador muito cruel. E cristãos morreram ali, muitos cristãos morreram. Então ele diz: sê fiel até a morte, persevera na provação, não abandone a sua fé para você viver. Se preciso, morra pela sua fé. E aí você receberá a coroa da vida. Veja, é importante essa fidelidade aqui. A gente percebe aqui uma busca, uma exortação à fidelidade, uma exortação ao escolha do amor a Deus nesse momento de teste. Embora em Tiago os testes não fossem tão drásticos assim, não tivesse o perigo de morrer talvez, como aqui, como falamos em Apocalipse, é o mesmo tipo de teste, é o teste de fidelidade, é o teste de ser fiel a Deus, é o teste de ser obediente a Deus, é o teste de demonstrar amor a Deus, amor por Deus, nesses momentos em que a nossa fé ela é testada. E é isso que Tiago está falando ali. Veja que nós temos muitas coroas, alguns tipos de coroas, de recompensas, que são disponibilizadas, são chamadas de galardões para os cristãos. E esses galardões, eles serão dados no futuro. Principalmente eu entendo que teremos galardão, teremos recompensa no futuro, por alguns textos que nós vemos. Um texto importante está em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. E eu peço que você verifique aí comigo. O texto diz assim: porque importa que compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba, segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. É importante olharmos o contexto desse texto, porque Paulo, ao dizer por que importa que todos compareçamos perante o tribunal de Cristo, ele está se incluindo. Portanto, importa que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo. E esse nós compareçamos aqui, ele se inclui Paulo, inclui os coríntios, inclui aqueles que são cristãos.
E ao olharmos os versículos anteriores, ele diz o critério. O critério é o seguinte, no versículo 9 diz assim: e por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. A ideia aqui é que as pessoas, todos os cristãos, comparecerão perante Cristo, perante o tribunal de Cristo, e esse tribunal, ele vai ter recompensas. Para recebermos, e essas recompensas, o critério é o bem ou mal, é a maneira como usamos o nosso corpo, a nossa vida aqui, bem ou mal. E Paulo diz, é por isso que nós nos esforçamos, por isso que nós amamos a honra de sermos agradáveis a Deus, a Ele. E esse ser agradável a Ele é viver de forma agradável, é viver de forma santa, é viver de forma fiel, é viver de forma a demonstrar o amor por Deus, o amor por Cristo. Lembra que Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E em João 14, ele diz isso. Então, nós percebemos que todos esses sinônimos, amar a Cristo, amar a Deus, ser fiel, perseverar na provação, todas essas coisas são sinônimos. Assim, eu concluo que, sim, nós receberemos galardões de Deus por sermos fiéis, por sermos dedicados diante dos testes que se apresentam à nossa vida. Diante disso, seria importante agora pararmos e termos um tempo de oração. Eu peço que você aí baixe sua cabeça, fale com Deus e avalie a sua vida. O quanto você tem sido fiel ao Senhor. O quanto você tem passado pelos testes dessa vida de forma obediente, agradável a Deus. Ore a Deus. Peça a Ele que te ajude a verificar, a analisar o seu próprio coração. Como o salmista disse, Senhor, sonda-me, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e me guia pelo caminho, pelos teus caminhos, pelo caminho correto, caminho da justiça.